Ok, irmão, graça e paz. Veja só a leitura que nós vamos fazer, magnífica, aqui no livro de Marcos, no capítulo 10, versículos 46 em diante. Olha aqui a palavra de Deus, que aqui me diz: a cura do cego de Jericó. Olha, irmão, veja só que leitura muito boa que nós vamos estudar, sem falta, amanhã no PG, né, dia 22. E você é o nosso convidado para esse estudo, ok? Diz assim a palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. E tantas lições preciosas, né? E o título, irmão, dessa lição é justamente uma tragédia das trevas para a luz. Ou seja, o que é que nós podemos entender? É que esse Bartimeu, antes do seu encontro com Jesus, não é, tinha justamente algum aspecto dramático na sua vida. Vamos ver alguns para a gente se situar, ok? Olha, em primeiro lugar, ele era cego e mendigo. Você já pensou uma pessoa cego e mendigo? Então, justamente, faltava-lhe a luz nos olhos e dinheiro no bolso. Então, irmãos, o que acontecia? Então, ele estava entregue, né, às trevas e justamente à miséria. Não tinha mais, assim, perspectiva de vida. Então, o cego, na verdade, não sabe para onde vai, e o mendigo não tem aonde ir. Era a situação de Bartimeu, o cego. Bom, mas em segundo lugar, ele estava à margem do caminho. Como é bom a gente chegar de tarde, cada um vai para sua casa, né, para os seus familiares, ter lá seu cobertor, tudo direitinho. Mas aquele homem, ele vivia, irmão, à margem do caminho. A multidão ia para a festa da Páscoa, mas ele não poderia ir. Ele estava cego, como é que ele ia chegar lá se não tivesse alguém que o levasse? Então a multidão celebrava e cantava, e ele só poderia justamente clamar por misericórdia. Como por estar contente, alegre, louvando e agradecendo o nome de Jesus, ele só podia dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas nessa condição, né, nós vamos ter uma decisão por Cristo. Aquele homem decide justamente procurar a Jesus. Primeiro, Bartimeu buscou a Jesus na hora certa. Entendeu, irmãos? Quantas vezes você está procurando uma solução para o seu problema e você não encontra? Talvez não seja a hora certa, mas essa hora aqui, olha, era a hora exatamente de Bartimeu procurar a Jesus, porque aquela era a última vez que Jesus passava por Jericó. Era a última vez, não é, que Jesus subia para Jerusalém. Então, o que acontecia aqui, já que era a última vez? Então, as oportunidades da vida, elas são rápidas e passageiras, ela vem e volta. E acontece que não há nada mais perigoso do que despedaçar uma oportunidade. E Bartimeu, o que ele faz aqui? Então Bartimeu chega na hora certa e clama por Jesus.
Bartimeu buscou a pessoa certa, irmão. Muitas vezes nós não temos solução para os nossos problemas, sabe por quê? Porque nós procuramos as pessoas erradas. Né? Mendigo procurar mendigo, o que é que o mendigo vai fazer? Nada. O pobre procurar o outro mais pobre, o que é que ele vai resolver? Nada mais. Bartimeu procurou quem? Jesus, o dono da vida, o homem do milagre. Então a pessoa, exatamente a pessoa certa, não é? Então, com a sua cegueira, Bartimeu enxergou mais do que os sacerdotes, os escribas e os fariseus. Ele tiveram os olhos, mas não discernimento. Aí o que acontece aqui? Bartimeu era cego, mas enxergava com os olhos da alma. Ele enxergava que a sua solução estava lá com Jesus. Ok, irmãos? Então, o que aconteceu ali? Ele começa a clamar por Jesus. Então, Bartimeu clamou Jesus como filho de Davi. Então, isso era o título messiânico de Jesus. Quando ele clama por Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, somente aqui em Marcos, né, a gente vê esse tipo de clamor, tá certo? Aí que diz? O fato de esse cego mendigo chamar Jesus de filho de Davi revela que ele conhecia Jesus como o Messias. Então ele já sabia da fama de Jesus. Já sabia que Jesus era o Salvador e Jesus tinha o poder de curar, tá certo? Então, por isso que nós vemos aqui o quê? Que Bartimeu chamou Jesus de mestre. Ele diz assim, quando ele usa a expressão Raboni, a única pessoa nos evangelhos que usou essa palavra foi Maria, né? Quando ele estava lá no recitado de Raboni, mestre. Então foi ela aí quem cuidou. Então, esse fato, né, o fato desse cego mendigo chamar Jesus de Raboni, então a gente percebe aqui que esse era o título realmente, mais um título messiânico de Jesus, mas Raboni era uma expressão de fé. Nem todo mundo dizia isso, porque não tinha Jesus como seu mestre. E Bartimeu faz esse clamor, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Raboni, mestre, tem misericórdia de mim. Então, meus irmãos, nós vemos também que Bartimeu buscou a Jesus com perseverança, né? Bartimeu revelou uma insubornável persistência. Então ninguém, na verdade, pôde deter o seu clamor, sua exigência de ser levado à frente para Jesus. A turma dizia assim, eu te cala, e ele clamava cada vez mais. Então ele fazia o quê? Ele clamava, ele tinha perseverança naquilo que queria. Então Bartimeu também buscou com humildade, né, irmãos? Muitas vezes a nossa arrogância não deixa Jesus trabalhar. Mas Bartimeu, ele usa de humildade. Então Bartimeu sabe que não merecia favor algum e pela misericórdia de Deus, a justiça de Deus. Não é? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é humildade. Eu sabia que só Jesus podia ter a misericórdia dele. E justamente ele faz isso, né? E Bartimeu buscou a Jesus com desprendimento. É interessante que logo que Jesus mandou chamá-lo, ele lançou-se de si a capa e no salto foi ter com Jesus. Então, quer dizer, ele se desprendeu. E quando a gente vai ver o histórico daquela capa, querido, então é interessante que é como se fosse tudo aquilo que ele tinha. Aquela capa representava para Bartimeu, né, segurança, a sua casa, no momento de frio, estava lá com a capa, no momento de calor, né, ele colocava para se proteger do sol, e era a única coisa que ele tinha. Ele se desprende daquilo e vai ter justamente o encontro com Jesus. Olha, irmãos, Bartimeu buscou a Jesus com objetividade. Eu acho muito interessante nessa parte aqui, quando Bartimeus vem procurar Jesus com essa objetividade, então ele sabia exatamente o que
necessitava. Então, quando Bartimeu chegou à presença de Jesus, ele fez uma pergunta pessoal para Bartimeu: que queres que eu te faça? Então, aquele homem ele poderia pedir justamente, né, uma esmola, uma ajuda, qualquer outra coisa, mas ele tinha algo importante, ele foi direto e objetivo. Então ele foi direto àquilo que ele precisava. Ele disse assim: Senhor, que eu torne a ver. Então eu digo a você, faça como Bartimeu e tenha objetividade quando você for falar com Jesus. E por fim, não é? Nós vemos que quando ele faz isso, a vida daquele homem muda e a gente vê agora sua nova vida em Cristo Jesus. Então, 3 fatos merecem destaque. Bartimeu foi salvo por quem? Por Cristo, não é? Então, aquela caminhada decisiva de Jesus era decisiva para Jesus. Ele tinha pressa, não é? Justamente, né, para chegar até Jerusalém, mas aquela voz quando ecoa: Jesus, filho, deve ter misericórdia de mim. Jesus para justamente para ouvir o clamor daquele cego. Segundo Bartimeu, ele foi curado por Cristo. Jesus não apenas perdoa pecado e salva a alma, mas também ele cura e redime o corpo. Então aquele homem foi completamente curado, irmãos. Salvou o corpo, alma e espírito. E Jesus quer fazer isso com você também, tá certo? Então Bartimeu foi guiado por Cristo, né? É interessante que diz assim que Jesus não apenas perdoa pecados e salva a alma, mas também cura e redime o corpo. Como também, quando ele faz isso, ele foi guiado por Jesus. Olha, diz assim que Bartimeu seguia Jesus caminho afora. Então ele estava lado a lado com Jesus ali, tá certo? Então, Bartimeu demonstrava gratidão e prova de conversão. Sou grato a ti, Senhor, vou te seguir. E onde Jesus foi, Bartimeu também estava lá, seguindo ao Senhor Jesus. Olha aqui, queres aprender mais dessa palavra magnífica? Amanhã sem falta nos PG, irmãos, tá certo? Vamos lá, estamos ali, tá certo? Para trazer esse estudo com toda a vontade de aprender com os irmãos. E olha, sabe por que esse estudo nós estamos fazendo? Ele é para a honra e glória do Senhor Jesus. Ok? Você é o nosso convidado especial. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus, que Ele nos abençoe. Amém.